Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Pacto Global da ONU. Tópico a ser abordado nesta aula, Pacto Global da ONU. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar princípios e pilares do Pacto Global da ONU. Bom, o Pacto Global é uma iniciativa proposta pela Organização das Nações Unidas, ONU, para encorajar empresas a adotar políticas de responsabilidade social, corporativa e sustentabilidade. Aqui tem o logo, do Global Compact, em inglês. Foi lançado dia 26 de julho de 2000, ou seja, já tem mais de 15 anos no ar. No mundo, são 164 países que aderiram ao Pacto Global e mais de 9.200 empresas, 9.200 empresas quando a gente fez esse slide, mas cada dia aumenta esse número. O que é isso? As empresas aderem ao Pacto Global e aí elas ganham um selo de serem empresas preocupadas com o quê? Responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. Mas é claro que não é só você aderir ao pacto que você já está bonito na foto, não. Você tem todo lá uma preparação, um questionário para ser respondido que vai ser avaliado para você saber se você é ou não uma empresa que aderiu de fato ao Pacto Global da ONU. E por que eu estou trazendo esse Pacto Global da ONU para a nossa aula de ética e compliance nos negócios, Porque esse pacto, ele é um pacto muito interessante porque dentro dele, um dos pilares que é visando essa coisa de responsabilidade corporativa, social, responsável e sustentabilidade, combate à corrupção é um dos temas que precisa constar. Por quê? Porque a corrupção desvia dinheiro da saúde, da segurança, da educação, enfim. A corrupção ela é um dos grandes males que a sociedade hoje enfrenta. E porque existe corrupção, existe também muita miséria no mundo. Então, nada mais, ninguém melhor do que a ONU para encabeçar esse projeto e forçar as organizações, os países, a cada vez mais pensar nessas relações de ética, de compliance, de tratos anticorrupção nas organizações. Esse Pacto Global, ele foi sintetizado com base em 4 grandes marcos também capitaneados pela ONU. O primeiro marco é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se você nunca leu, recomendo você ler, Lá consta tudo que é direito universal do ser humano, Então é muito importante a gente ver o que é de fato isso na prática, E de alguma forma tentar pensar sobre tudo que está escrito lá, como é que a gente consegue no dia a dia trabalhar melhor aquelas questões. Um outro marco importante é a Declaração da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que versa sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Isso também é fantástico, esse trato aqui da OIT, porque combate ao trabalho escravo, o direito a você poder ter uma alimentação, uma renda digna, enfim, uma carga de trabalho decente, enfim, tudo que está regulado aqui é o que os países tentam implementar nos seus ministérios do trabalho, enfim, nas relações do homem com o capital, do homem com as organizações, enfim, está tudo aí regulado na OIT. Um terceiro marco importante é a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e aí entra a parte fortemente de sustentabilidade, de bom trato com o ecoambiente, o ecossistema, então aí a questão da sustentabilidade, e Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Então eu estou falando do ser humano, da relação do ser humano com o trabalho, do ser humano com o meio ambiente e corrupção, que é uma das coisas que altera toda essa relação anterior, porque é um dos grandes males que a sociedade enfrenta. Então esses 4 grandes marcos deram base ao desenho do Pacto Global da ONU. Quando a gente fala de direitos humanos, lá da Carta dos Direitos Universais do Ser Humano, os dois valores principais são respeitar e assegurar os direitos, respeitar o ser humano e respeitar os direitos e assegurar que eles existam. Em relação ao trabalho é apoio, eliminar, erradicar e estimular, a gente vai ver o que é cada um desses valores. Meio ambiente, assumir, desenvolver e incentivar. E contra a corrupção, combater. Isso está sustentado de uma forma, environment, ou seja, ambiente, social e
governance, ou seja, ambiental, social e governança, que é o que a gente viu aqui com políticas de responsabilidade social, corporativa e sustentabilidade. Responsabilidade social, corporativa e sustentabilidade é Environment, Social e Governance. Então, governança, ambiente e social. No princípio de direitos humanos, o que é as duas palavras, né? Respeitar e assegurar. O que é? Respeitar e proteger os direitos humanos, impedir violações de direitos humanos. Isso é o marco aí no que tange a direitos humanos, que é a iniciativa 1 e 2. A iniciativa 3, 4, 5 e 6 tem a ver com princípios do trabalho, que é apoiar a liberdade de associação no trabalho, abolir o trabalho forçado, abolir o trabalho infantil, eliminar a discriminação no ambiente de trabalho. Então, são 4 iniciativas que estão focadas no mundo do trabalho. 7, 8 e 9 são princípios de proteção ambiental, apoiados lá na Convenção Rio, né? Então, apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais, promover a responsabilidade ambiental, encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente. E aí, por último, princípios contra a corrupção, que é o 10, combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. A gente viu todas as formas possíveis, né, de corrupção já no nosso curso, e aí, olha aí o Pacto Global da ONU colocando lá como um dos pontos essenciais o combate à corrupção no planeta, né? Só voltando, a gente passou por esses 10 itens que são direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção. E olha a importância do tema ética que a gente está tratando aqui no curso. Direito humano, trabalho, meio ambiente e corrupção, né? Porque a gente poderia pensar a corrupção em vários aspectos ali dentro desses 3, né? Mas se destacou a corrupção porque de fato é um problema mundial. E é a ONU, não é um problema em nenhum programa brasileiro, é um programa mundial percebendo a importância de se combater esse mal que é a corrupção. E aí, tem algumas definições aqui que são, né, o rápido desenvolvimento de regras de governança corporativa. Olha aí, o que é governança corporativa? É você conseguir monitorar bem os conflitos éticos dentro da sua organização. Ao redor do mundo, também está levando as empresas a focar em medidas anticorrupção como parte de seus mecanismos para proteger sua reputação e interesses de seus acionistas. Lembra lá no filme que a gente assistiu do Corredor lá na Espanha, né? Quando ele pensa em não ganhar porque seria injusto, ele está protegendo a reputação da organização. Lembra dos exemplos que a gente falou, né, de você fazer o gol de mão e ganhar o campeonato, ou você deixar que o adversário seja expulso do campo mesmo sabendo que foi errado? Olha aí, são questões de reputação. Se você confessa que estava errado e que você não quer aquela vantagem que é indevida, isso aumenta e melhora, sem dúvida nenhuma, a sua reputação. Quando a gente fala das questões, né, de você olhar a conduta e olhar a sua essência e ter muita discrepância disso e gerar angústia, quanto mais próximo, né, menos angústia. Isso para as pessoas físicas. Para as empresas, pessoas jurídicas, não tem essa coisa da angústia, mas tem aí a reputação valendo cada vez mais, né, e cada vez mais forte, atrelada a comportamentos éticos, né. Seus controles internos, os controles internos da organização, estão sendo cada vez mais ampliados de forma a abarcar questões sobre ética e integridade. E um número crescente de gestores de investimentos estão olhando para esses controles como prova de que as empresas comprometem-se com boas práticas de negócio e são bem geridas. O que é isso aí? É ganhar dinheiro de forma honesta, de forma limpa, inclusive melhora, né, a sua reputação. Quem implementa bons controles e prova que de fato não está só falando, mas está de fato agindo de acordo com aquilo que faz, tem seu valor aumentado porque se torna uma empresa ética. Então, olha a importância, inclusive, para você ganhar mais, né? Ganhar dinheiro através de fazer coisas cada vez mais éticas e mais íntegras. O Pacto Global das Nações Unidas pede às empresas que abracem, apoiem e implementem em suas esferas de influência um conjunto de valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, padrões trabalhistas, meio ambiente e combate à corrupção. Para tanto, estabelece princípios gerais e o 10º princípio que a gente viu contém 3 orientações básicas
sobre como combater a corrupção. Então, olha, ela pede que as empresas dentro do seu ecossistema adotem práticas éticas e sejam influenciadores disso no seu meio, né? E quais são esses pontos que a gente vê aqui? Do 10º princípio de combate à corrupção. Como é que você combate a corrupção numa organização? Implementação interna de políticas de anticorrupção e programas dentro da organização, ou seja, regulamentar isso através de políticas, deixar isso escrito na organização. Relatórios externos de políticas, experiências compartilhadas e melhores práticas, colocando isso para a comunidade, buscando benchmarks externos. E ação coletiva entre os participantes e entre o Pacto Global, pares da indústria e outras partes interessadas para garantir que nenhuma empresa receba vantagem comercial injusta. Muito difícil você sozinho conseguir resolver uma questão do mercado. Então, o que é a ideia? Você se associa ao Pacto Global e as outras empresas também se associam e juntos você consegue melhorar o ambiente de negócios. Porque se só você não praticar certas práticas, né, perigoso até você sair do mercado e as pessoas adotarem e comprarem produtos das outras empresas e não comprarem da sua. Então, sozinho é muito difícil. Qual que é a ideia? Eu me uno ao Pacto Global, aí as outras empresas também aderem e aí o mercado todo se regula, né? Porque é muito difícil sozinho você, já diria Aristóteles, uma andorinha só não faz verão. E aí tem uma metodologia que a própria ONU coloca, né, para você criar o seu programa de combate à corrupção, que tem alguns passos aí que são interessantes. O primeiro passo é comprometer. E o que é comprometer? Compromisso da liderança para integrar os princípios do Pacto Global em estratégias e operações e tomar atitude em apoio às metas e questões mais amplas da ONU de forma transparente. Ou seja, se você não comprometer a alta direção da organização e querer adotar práticas éticas, dificilmente você vai conseguir. Então, o primeiro passo para você conseguir criar um programa eficiente na sua empresa é comprometimento da mais alta diretoria. O segundo passo é avaliar. E o que é avaliar? Avaliar riscos e oportunidades e impactos em todas as áreas de problemas do Pacto Global. Lembra dos 10 itens do Pacto Global, dos 4 pilares, tem 10 itens, você faz uma avaliação de risco, como é que está a sua organização e o seu ambiente em relação àqueles 10 itens. Então você comprometeu, avaliou, você vai fazer o que agora? Definir. E definir o quê? Metas. Daqueles 10 itens que eu avaliei, quais metas eu preciso me dar para poder buscar e de fato realizar na prática esse compromisso, né? Então, vou definir metas estratégicas e políticas. Depois que eu definir a meta, ou seja, eu disse onde eu quero chegar, aí eu vou fazer o quê? Começar a implementação, né? Começar a caminhar em direção à meta. Isso significa implementar estratégias e políticas em toda a empresa e em sua cadeia de valor. Ou seja, eu vou para a ação prática. Já defini que eu quero atacar o item 5, o item 6, o 8 e o 10, né, que é o da corrupção. Então agora eu vou começar a implementar essas políticas na minha organização e na minha cadeia de valor. Aí, uma vez que eu comecei a implementação, eu preciso o quê? Medir se está sendo bom e se está sendo eficiente o que eu estou fazendo. Então o próximo passo é medir. Medir e monitorar impactos e progresso para atingir metas. Estou no caminho certo? Estou no caminho das metas que eu disse que ia cumprir? Aí, depois que eu faço essa medição, eu preciso fazer o quê? Comunicar. E o que é comunicar? Comunicar progresso e estratégias, bem como engajar-se com públicos de interesse visando melhoria contínua. Ou seja, depois que eu fiz todo esse processo, eu preciso comunicar o que eu estou fazendo para quê? Para conseguir caminhar mais rápido em direção às minhas metas, mais rápido eu vou implementando, vou medindo e vou comunicando. Por isso que é um formato, né, de ciclo. É para você, né, pensar que isso não é uma coisa que tem começo, meio e fim. Não, é uma coisa que tem começo e não tem fim, porque é o tempo todo lutando, né, para combater aí a corrupção e todos os outros 9 itens que existem dentro do Pacto Global da ONU. Como dica de leitura, eu queria deixar aqui o Caderno do Pacto, né, que é esse caderno aqui, o Caderno Anticorrupção, de um grupo temático, né, apoiado pelo Pacto Global no Brasil, a organização no Brasil. Dentro desse caderno você vai encontrar várias possibilidades de implementação para a sua organização, em termos de melhores práticas anticorrupção. Aí é só acessar esse site que você baixa o caderno inteiro, né, na íntegra, para você fazer bom uso dele. E também, para você pesquisar, tem aqui o site do Pacto Global no Brasil e o site do Pacto Global no mundo.
Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Pacto Global da ONU. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!